Os meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor, a todos os nossos irmãos que estão conosco nesta oportunidade, neste exato momento, aí ligadinho conosco. Nós queremos ser grato a Deus pela vida de cada um dos irmãos que têm sido fiéis ao Senhor e também aos nossos cultos. Nós queremos solicitar uma vez mais aos amados irmãos que nos ajude na divulgação, compartilhando os trabalhos do Senhor Jesus nas suas redes sociais. Nós estamos transmitindo este culto pelo Facebook e também pelo YouTube. Queremos contar com a sua ajuda na sua inscrição no nosso canal do YouTube, dizendo que não é nada particular. Não há nenhum interesse particular nisso. Há sim um interesse conjunto, um interesse comum de todos nós que fazemos a Igreja do Senhor Jesus em Nova Floresta, para que alcancemos no mínimo o número de 1000 inscritos e assim estamos fazendo as nossas transmissões ao vivo pelo Facebook e também pelo YouTube sem maiores trabalhos, certo de que contamos com a vossa ajuda. Já somos gratos a Deus pela cooperação de todos os amados irmãos. Nós somos gratos a Deus, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, tem nos dado vitória nas lutas e nas tribulações. Temos alguns dos nossos irmãos que estão enfermos e que precisam das nossas orações. Temos alguns dos nossos amigos aqui da nossa localidade que também estão enfermos, mas muito maior é o número dos que já receberam a vitória do que aqueles que estão passando pela luta. E nós louvamos a Deus pela vitória de cada um dos nossos irmãos, como também contamos com a vitória de todos os que estão na luta. Nós temos um texto bíblico para meditarmos nesta noite. O texto que foi lido em Marcos capítulo 10, dos versículos de número 32 ao 44. Nós temos um tema sobre o servir. Fazer missões é servir. Não se pode fazer missões sem descer ao nível de servo. Eu lembro-me e gosto de lembrar e de frisar e de mencionar uma frase dita pelo meu pai, que foi dita pelo pastor Samuel Lima e Silva, um dos nossos pastores que fez história no nosso estado e que é uma referência para as nossas vidas. E ele disse certa vez que queria crescer até ser servo. Isto é uma declaração de um homem que está pronto para servir. E entendendo esta palavra, e como servos de Deus, todos nós devemos estarmos desejosos para servirmos ao Senhor, servindo aos nossos irmãos. Não há quem possa servir ao Senhor sem estar pronto para servir ao seu próximo. Não há quem consiga servir a Deus sem que esteja disponível e sempre pronto para servir ao Senhor Jesus, para servir ao seu próximo. Jesus disse certa vez, quando ele estava falando de recompensa, quando Jesus estava falando de galardão, quando Jesus estava falando de reconhecimento, e alguém chegar a perguntar a Jesus, quando foi que fizemos isto? E Jesus dirá, porque está escrito em uma mensagem profética e em uma mensagem também escatológica, e Jesus dirá, quando fizeste a um destes pequeninos, a mim me fizeste. Então é servindo ao próximo que se serve a Deus.
é servindo ao seu amigo, ao seu irmão, ao seu companheiro, é servindo à igreja do Senhor que está servindo ao Senhor. Não é diferente no âmbito da missão. Nós que somos ou que fomos alcançados pelo Senhor, por intermédio da mensagem da salvação, por intermédio dos missionários que se disponibilizaram, que se dispuseram ao serviço do Senhor Jesus, deixando para trás família, familiares, aconchego do pai, da mãe, de um lar, de uma casa própria, de uma cidade natural de onde nascera e de sua pátria, também sendo enviado para a missão transcultural, chegaram no nosso Brasil e anunciaram a mensagem da salvação, e esta mensagem se difundiu e nós fomos alcançados por Jesus Cristo, por intermédio daqueles que se dispuseram a servir ao Senhor. Não é diferente nos dias em que nós estamos vivendo com a vida daqueles que se dispuseram da mesma forma dos seus aconchegos familiares, da sua nação, da sua cidade, muitos tendo vida profissional, tantos outros tendo uma empresa, tendo uma profissão, largaram tudo, deixaram tudo para trás para atender um chamado do Mestre, um chamado de Cristo para o serviço da sua obra. E hoje, neste exato momento, há muitos missionários, há milhares de missionários. Dentre estes, há pessoas que são próximas a nós, há missionários que fazem parte da igreja em que nós pertencemos, em que nós somos membros, há missionários neste exato momento, no âmbito transcultural, como também nacional cultural, que estão anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. Dentre estes, há muitos que abdicaram da sua vida particular, deixaram a família, familiares, estando somente com a família pessoal, mas abdicaram do aconchego familiar, da aproximação dos pais, dos familiares, e estão longe, correndo o risco de adquirir enfermidades, correndo o risco de serem acusados por coisas que não são lícitas, talvez naquela nação, correndo o risco de serem até massacrados, pois quantos estão em lugares que são perseguidos, que a perseguição religiosa é ferrenha, mas lá estão eles, levando o Evangelho de Jesus Cristo, servindo ao Senhor, servindo a igreja do Senhor Jesus e aqueles que estão ao seu alcance. Já hoje ouvimos aqui o testemunho de irmão Vanaldo, quando dando notícia dos nossos missionários que fazem parte da nossa igreja, da nossa Semadec, que são mantidos pelas contribuições dos irmãos, de todos aqueles que com a sua quantia, com a sua contribuição envia para a Secretaria de Missões Local, a nossa Semadenf, pois daqui também enviamos das ofertas, contribuições dos irmãos para a nossa Semadec, a nossa Secretaria de Missões do Estado do Ceará, que de lá é distribuído para todos os missionários, pois são mais de 90 pessoas, 90 missionários que estão na obra transcultural. E nós louvamos a Deus porque o Senhor tem dado vitória, tem suprido as necessidades, mesmo no meio desta tão grande dificuldade que o mundo enfrenta. Os nossos missionários estão sendo alimentados, está chegando o pão lá na mesa dos nossos missionários, meus irmãos, está chegando lá o mantimento, está chegando lá o sustento, e louvamos a Deus porque é você servindo, meu irmão, é você servindo, é você contribuindo, é você ofertando, é você orando, que os nossos missionários têm sido alcançados também pela parte física da nossa Secretaria de Missões, e nós louvamos a Deus por isso. Nosso irmão Vanaldo testemunhando aqui e relatando acontecidos
por um fenômeno natural, de um vento que destelhou a instalação de uma escola dos nossos missionários, onde estão lá no âmbito, na missão transcultural. Mas nós cremos que brevemente Deus, o Deus da providência, providenciará o necessário para que logo mais, tão cedo, aquela escola novamente, aquele prédio, aquele estabelecimento esteja coberto novamente, e o nome do Senhor sendo glorificado, continuando sendo glorificado naquela nação. Nós queremos rapidamente fazer menção aqui do texto lido, pois Jesus ensina pelo exemplo. Nós temos um tema sobre o serviço, e é bem interessante este tema. Nós observando que Jesus, quando ele estava ensinando os seus discípulos para liderar, e todos os discípulos, nós podemos compreender, acreditar que havia no coração dos discípulos uma pergunta, e esta pergunta no coração de cada um dos discípulos, já que todos estavam sendo preparados para liderar, era de que qual seria dentre eles o maior? Qual seria dentre eles aquele que ficaria como líder dos demais discípulos que Jesus estava ensinando? Nós observamos que Jesus, ele ensinou sempre por exemplo. Jesus ensinou sempre dando o exemplo pessoal, o exemplo próprio. E o que Jesus ensinou? A resposta para esta pergunta é sugerida pelas reações de Jesus, quando em pelo menos 3 vezes nos evangelhos, em ocasiões escritas e também vividas pelos discípulos e pelo Jesus, pelo próprio Cristo, pelo próprio Senhor Jesus Cristo, em pelo menos 3 ocasiões, Jesus Cristo ensinou aos discípulos, pois seus discípulos discutiam entre si, em pelo menos esses três exemplos que haveremos de citar aqui nesta noite, rapidamente, correndo contra o tempo, para não sermos cansativos aos irmãos, pois por pelo menos 3 vezes Jesus Cristo disse a seus discípulos como eles deveriam proceder, e os discípulos discutiam entre si sobre quem seria o maior no reino. Era de se esperar que tal pergunta surgisse no coração dos discípulos, pois os 12 apóstolos, os 12 discípulos estavam sendo preparados para exercer liderança. Jesus Cristo estava fundando a sua igreja, e ele estava ali discipulando aqueles que seriam mestres, aqueles que seriam pastores, aqueles que seriam líderes, aqueles que dariam continuidade ao ministério do próprio Cristo. E então era de se esperar que surgisse esta pergunta, este questionamento no coração dos discípulos, porque todos eles estavam sendo preparados para exercer liderança, e era simplesmente natural que cada um pensasse em quem seria o maior entre si. Não podemos negar de que ainda hoje há no coração de muitos um sentimento de grandeza. Oh, meus amados, há ainda hoje um sentimento no coração de muitos de querer ser grande, de querer aparecer, de querer ser melhor, de querer ser maior do que os seus irmãos, do que os seus companheiros. Mas o que nós temos, meus irmãos, de ensinamento de Jesus Cristo por intermédio da sua palavra, é de que aqueles que desejam ser o maior no reino de Deus deve ser sempre o menor. Vamos à primeira ocasião em que Jesus Cristo ensinou os discípulos. Nós encontramos isso no capítulo 18 do Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, do capítulo 18, versículo 1 e o versículo 4, onde nós encontramos o registro sagrado da seguinte maneira. Eu convido você a que, se puder, abrir a sua Bíblia no capítulo 18 do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus. No versículo 1 está escrito assim: naquela hora chegaram-se a Jesus os discípulos e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus Cristo, no versículo 5, ele diz assim, o versículo 5 do capítulo 20, 18, diz assim: e qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Naquela hora, diz o texto, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntaram: quem é
porventura o maior no reino dos céus? Aí Jesus respondeu, colocando uma criança diante deles. Disse Jesus: em verdade vos digo, que se vos converterdes, e não vos tornardes como uma criança, como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Este está o versículo 2 e o versículo 3. A seguir acrescentou no verso 4: portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Olha, Jesus não repreendeu os discípulos por almejarem ser grandes. Em vez disso, ele lhes mostrou outro caminho para a verdadeira grandeza: o caminho da humildade. Sabe, o Salomão, quando ele escreve os provérbios, ele em um dado momento escreve e diz que adiante da honra vai a humildade. Meus queridos, é muito importante, é muito significante, e a exemplo do que aqui estamos vendo, não se torna errado ou um pecado desejar o crescimento ministerial, desejar o crescimento espiritual. Não é contraditório às Escrituras, mas o que nós temos como lição para nós nesta noite é de que o caminho para o crescimento ministerial, de que o caminho para o crescimento espiritual no reino de Deus é o contrário daquilo que se vê pelo âmbito físico deste mundo. Pois quantos neste mundo estão querendo crescer pisoteando nos outros, estão querendo crescer à custa da desgraça dos outros, dos prejuízos dos outros, mas no reino de Deus, no reino dos céus, o que Jesus Cristo ensina para aqueles que desejam crescer é a humildade, é a mansidão, é a temperança, é o descer, é o se humilhar, para que aquele que deseja crescer seja grande, seja servo, seja engrandecido por ele, porque ele mesmo disse que ao que se exalta, este será humilhado, mas aquele que é humilde, este por ele será exaltado. A palavra de Deus ao seu coração, ao nosso coração nesta noite, que fomos chamados para servir, é de que para servir com excelência, para servir com maestria, para servir com perfeição ao Senhor, jamais podemos ter um coração arrogante, jamais podemos ser prepotentes, jamais poderemos ser orgulhosos, pois sendo assim jamais alcançaremos a posição de servo, mas cresceremos sim com a graça de nosso Senhor em nossas vidas, quando nos humilharmos, quando servirmos, e servirmos com gratidão, servirmos com alegria, não com pesar, não com segundas intenções, mas servir ao Senhor nosso Deus com alegria, apresentando a Ele o serviço com alegria. Glórias ao Senhor. Com certeza Deus exalta a humilde, porque a humildade, para a humildade, exige uma disposição para aceitar um papel inferior. Se você em momento algum aceita uma posição inferior, você jamais pode ser classificado como um humilde. Se você para e pensa em você mesmo, faz uma análise pessoal da sua própria vida, se você não reconhece, se você não aceita, em hipótese alguma, em momento algum, está em uma posição inferior ao seu irmão, se você é daqueles que sempre deseja estar sempre numa posição superior, acima de todos os outros, você não pode ser caracterizado como humilde. Mas se você sempre se reconhece, como disse Paulo aos Efésios, no capítulo 2, perdão, aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 3, quando ele diz: se você
quer ser humilde, se você é humilde, você reconhece os outros superiores a você mesmo. Se você realmente é humilde, você não vai se irritar, você não vai ficar com a aversão ao seu irmão, se em algum momento da vida, da trajetória do ministério, você se encontrar em uma posição inferior. Não, meus amados, isto pelo contrário deve ser motivo de alegria, porque se vemos a prosperidade do nosso irmão, a prosperidade espiritual, e por que não dizer também a prosperidade material, por que não dizer olhando para a prosperidade profissional dos nossos irmãos, quando nós olhamos a prosperidade deles, nós devemos nos alegrar, nós devemos nos regozijar no Senhor, porque o Senhor tem sido bom para com o nosso irmão. Isto sim é a característica de humilde, isto sim é a característica de humildade. Do contrário, se você não se alegra com o crescimento, seja espiritual, seja ministerial, seja material, seja profissional do seu irmão, se você não aceita isso, se você não quer isso para ele, reveja seus conceitos. Este é o momento para você pensar. Este é o momento para que você venha rever por que isso está acontecendo com você. Porque é característica do humilde. É característica do humilde se alegrar com a alegria dos outros. É característica do humilde se alegrar com o crescimento do seu próximo. Isto sim é característica de humildes. E só pode isto fazer aqueles que realmente têm de Deus esta dádiva, ser humilde. Glórias ao Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus nesta noite, por intermédio do seu Espírito Santo, nos conceda humildade, e que nós possamos estar com os nossos corações abertos para que recebamos a palavra do Senhor, e que esta palavra venha produzir em nós um efeito positivo, e que se porventura há em nós orgulho, que nesta noite o Senhor esteja retirando, que todos nós possamos de um coração aberto e sincero dizer ao Senhor: retira de nós aquilo que não te agrada, retira de mim aquilo que não edifica, e coloca em mim a tua graça, a tua unção, o teu poder, a graça do Senhor que transborda, que transbordando em uma vida, ela excede todo entendimento, e a capacidade capacita todos aqueles que são alcançados pela graça a fazer aquilo que ao homem natural é impossível. Glória a Jesus. Aquilo que você pensa ser impossível a você, no âmbito natural, se você estiver cheio da graça de Jesus, é possível sim, porque a graça de Jesus Cristo, ela capacita o homem a fazer aquilo que a Bíblia Sagrada lhe ensina, e esta é uma mensagem escrita por Jesus Cristo: ser humilde. A exemplo de Jesus, nesta ocasião de Mateus 18, Jesus está dizendo aos discípulos para ensiná-los: seja humilde como uma criança. Não temos muito tempo, irmãos, o tempo é corrido, mas rapidamente pense na humildade de uma criança. Pense numa criança que apanha, numa criança que é criticada pelo seu pequenininho ainda, pelo seu coleguinha, pela uma criança que é zombada pelo seu coleguinha. Em um momento ele chora, em um momento ele reclama, mas não há no coração daquela criança malícia, maldade. Não há. Em poucos momentos, em poucos instantes, a gente percebe, e observando vê novamente as crianças reunidas e juntas, brincando, alegres, e já não se faz memória mais, lembrança mais daquilo que passou há poucos instantes. Esta é a mensagem que Jesus Cristo estava dizendo aos discípulos: você precisa ser como uma criança, vocês precisam ser humildes como estas crianças, e não guardar mágoa, não guardar rancor, não guardar contenda, não guardar nada no vosso coração que venha a ser prejudicial. Que sejamos assim para a glória do nome do Senhor. Portanto, esta foi a primeira ocasião em que Jesus Cristo menciona em que as Escrituras mencionam a ocasião em que os discípulos se perguntando estão qual seria o maior. A segunda ocasião nós encontramos em Mateus capítulo 20 e o versículo 20 e também o versículo 28. Esta mesma ocasião está inserida também aqui a ocasião de Marcos capítulo 10, no texto que foi lido como leitura oficial. Encontra-se em Mateus 20, versículo 20 e 28, como também Marcos capítulo 10 e o versículo 35 e 45. Observemos a sequência dos acontecimentos. A mãe de Tiago e João
pediu um tratamento preferencial para os seus filhos. Este é o contexto do texto que nós lemos nesta noite. No versículo 20 e o versículo 21, Jesus respondeu que não lhe competia conceder tal privilégio. Versículo 22, versículo 23. Os demais apóstolos ficaram indignados com a atitude de Tiago e João, com a atitude daqueles dois. Eles ficaram indignados com eles. Está escrito no versículo 24. Aí depois disso vieram as contundentes palavras de Jesus: não é assim entre vós. As palavras de Jesus não foram ditas apenas para Tiago e João. Glória a Jesus, foram direcionadas a todos aqueles apóstolos que ali estavam. Afinal, se os 10 apóstolos estavam preocupados apenas em servir, que importava se Tiago e João ficariam com a posição, ficariam com o privilégio, seriam atendidos, ou que ficariam um à esquerda e outro à direita de Jesus? Ora, a preocupação deles não era somente esta, é porque também havia no coração deles também o desejo, este mesmo sentimento. Se estivessem interessados apenas em fazer o bem que puderem, que podiam, ou a mesma aplicação pode ser aplicada nos nossos dias, se estivermos interessados apenas em fazer o bem que pudermos, que diferença faz quem é o responsável ou quem leva os créditos? Glória a Jesus. Através da raiva, os outros apóstolos demonstraram que também ambicionavam, que também desejavam posições de honra, assim como Tiago e João. Isso ficou bem claro. Que lição Jesus ensinou com a sua resposta em Mateus 25 e 28? Você pode vir comigo rapidamente, uma lição riquíssima que nós extraímos desse texto. A primeira é que o reino dos céus é diferente do reino do mundo. No mundo as pessoas brigam por posição, você já viu? Você já percebeu isso? A briga que parte do maior, lá do presidente da república, lá da posição maior de uma nação, lá das primeiras posições até as menores, mas que no mundo as pessoas brigam, e brigam mesmo, por uma posição, agarram-se no caminho que leva para o alto, buscam glória e honra, governo, seus subalternos com mão de ferro, e se ofendem quando suas realizações são ignoradas. No reino de Deus não é assim. No reino de Deus é diferente, porque no reino de Deus, se só essa mensagem penetrasse nossas mentes e corações, a maioria dos problemas de liderança que enfrentamos desapareceria, porque no reino de Deus a coisa é diferente. O maior que Jesus ensina em Mateus 25, 28 é aquele que está pronto para servir. Aqui em Marcos capítulo 10, no versículo de número 35, Jesus Cristo disse assim: então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. Aí lá no versículo de número 45, Jesus diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: enquanto vocês aí estão preocupados e querendo ser grande, olha para mim aqui. Eu, o Filho do Homem, não vim para ser servido, eu vim foi para servir. Jesus estava ensinando os discípulos que o reino dos céus é diferente do reino deste mundo, porque o reino deste mundo os grandes são servidos, no reino deste mundo os grandes mandam,
No reino deste mundo, os grandes são aqueles que estão sendo ovacionados. Jesus estava dizendo que no reino de Deus a coisa é oposta, a coisa é diferente. E aí torna-se difícil querer ser um grande no reino de Deus. E aí torna-se mais difícil ainda ser. Porque querer até que tem muitos querem, só que tem muitos querendo da forma do mundo. Ser grande sendo servido, ser grande sendo ovacionado, ser grande sendo reconhecido, enquanto que Deus diz, Jesus ensina que ser grande no reino dos céus é servir, é estar pronto para servir. Não há quem possa fazer a obra do Senhor sem o servir, não há quem possa ser um missionário sem o servir. O reino dos céus é diferente do reino do mundo. Qual a segunda lição? No reino de Deus o caminho para a grandeza é a estrada do serviço. O desejo de ser grande não é repreendido, mas meramente redirecionado. Aleluia. Como você pode ser grande? Pergunto. Veja quantas pessoas pode servir, quanto pode servir e como pode servir. Torne-se um escravo. Você quer ser um servo? A palavra servo na Bíblia, no original, ela vai levar você até um escravo, até a posição de um servo. Servo. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1, nós encontramos ali o que a palavra de Deus fala sobre o servo. E no original aquela palavra está atribuída literalmente ao escravo. Isto é ser grande no reino de Deus. Glória a Jesus. No reino de Deus o caminho para a grandeza é a estrada do serviço. Você está pronto para servir? Você tem se disponibilizado para servir? A terceira lição de Mateus capítulo 28, versículo 25. Capítulo 20, versículo 25, versículo 28. A terceira, o exemplo de Jesus deve ser guiado, deve guiar as vidas do seu povo. O exemplo de Jesus não é o exemplo que você entende ser pessoalmente. Não, é o exemplo de Jesus. Qual é o exemplo? Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida, e dar a sua vida em resgate por muitos. As palavras de Paulo nos ajudam a entender a vida do serviço de Jesus, ao dizer que não deve agradar-nos a nós mesmos, mas que cada um de nós agrade ao próximo, porque também Cristo não se agradou a si mesmo, está escrito em Romanos capítulo 15, versículo 1 e 3. Paulo também disse, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos, em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. E Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, Efésios capítulo 25, capítulo 5, versículo 25. Assim Cristo deixou-nos um grande exemplo, um grandioso exemplo de liderança servil. Glória a Jesus. E a terceira e última vez em que Jesus Cristo ensinou os discípulos, na ocasião em que eles se questionavam quem seria o maior, ocorreu na noite em que Jesus foi traído. Lá em João, no capítulo de número 13, nos versículos 1 e o versículo 17. Como também em Lucas, no capítulo 22, e o versículo 24 e o versículo 30. João contou que Jesus se levantou da mesa, durante a última ceia, envolveu uma toalha em torno de si e lavou os pés dos discípulos. Isso você vai observar lá no capítulo de número 13 do Evangelho de Jesus, escrito por João. Por quê? Já em Lucas, no capítulo 22, versículo 24 e o versículo 27, fornece um contexto para as atitudes de Jesus. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são
chamados benfeitores. Aí Jesus olha para os discípulos e diz a eles: mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Isto é exemplo. Isto é ensinamento. Quando Jesus lavou os pés, ele estava entre eles como quem serve. Glória a Jesus. Mesmo na noite da traição de Jesus, pouco antes da sua morte, apesar do fato de Jesus ter tratado do assunto antes, os discípulos ainda estavam discutindo sobre a mesma questão. Parecia que eles nunca aprendiam. Será, meus amados irmãos, que nós aprendemos a lição? Os discípulos demoraram a aprender a lição. E Jesus, como um grande mestre, não se frustrou ao ver os seus discípulos tão insistente como uma ocasião em que já haviam ouvido. Isso para mim, que sou o pastor, líder, para você, meu irmão, minha irmã, que também é líder, não se preocupe quando for necessário você ensinar uma coisa só, 2 ou 3 vezes, ou até 4, porque nós estamos aqui observando 3 exemplos, 3 ocasiões em que Jesus Cristo trouxe o mesmo exemplo, em que Jesus trouxe a mesma lição com exemplos diferentes, mas que ele trouxe a mesma lição, porque o questionamento dos discípulos era o mesmo: quem seria o maior? E Jesus todas as 3 vezes ensinou com o exemplo pessoal. Nesta ocasião de João 13, Jesus Cristo toma uma toalha e vai lavar os pés dos discípulos. E é interessante porque João, ou Pedro, melhor dizendo, ele diz: Senhor, o Senhor não vai lavar meus pés, porque eu é quem deveria lavar. Aí Jesus Cristo disse: pois se eu não te lavar ou não lavar os teus pés, não tens parte comigo. Aí Pedro diz: pois então assim, se for assim, lave com não somente os pés, mas todos. Não necessita lavar aquele que está limpo. Glória a Jesus. Jesus Cristo ensinou com o exemplo. Mas, amados, que nós possamos, como servos de Jesus Cristo, chamados para servir, estarmos com os nossos corações abertos para atender o chamado do Senhor, e entendamos que servir a Deus é estar pronto para servir ao próximo. Fazer missões pelo serviço é servir aquele que está ao nosso alcance, é servir a igreja, como for chamado, como for solicitado e como for te dado a oportunidade. Há um hino do nosso meio cristão que diz que na seara do Senhor não trabalha quem não quer. E eu concordo com esta palavra, porque há tanto serviço, e há tanta gente que diz não trabalha porque não é chamado, não trabalha porque não é reconhecido. Meu irmão, minha irmã, o que está faltando na sua vida é uma posição de servo, é você estar pronto para servir, e não estar à procura de reconhecimento, e não está à procura de recompensa, e não está à procura de posição, e não está à procura de massagem no seu ego. Mas se você está pronto para servir na seara do Senhor, para todos há lugar. Inclusive, eu gostaria de encerrar, se possível, nós cantando este louvor. Glória a Jesus. Vou tentar cantar aqui, se eu tenho a letra. Glória a Deus. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, no YouTube, ajude-nos a alcançar os 1000 inscritos. Vamos juntos, em nome de Jesus, para que possamos continuar esta obra com alegria, fazendo o que o Senhor Jesus Cristo nos tem ordenado.
Deixa eu procurar a letra aqui e faz um dó maior. Na seara do meu rei vou trabalhar, com coragem, força e vigor, porque sei que recompensas ganharei, trabalhando para o meu rei. Na seara do meu rei vou trabalhando, para isto ele me chamou. Boas novas do evangelho vou pregando ao perdido e pobre pecador. Na seara lugar para quem quer trabalhar, para mim e para você, a serviço a fazer. Criança, homem ou mulher, não trabalha quem não quer. Na seara do Senhor, o salário é o amor, o salário é o amor. Na seara do rei vou semeando a semente que me entregou, pelos montes e valados, a mensagem de paz e amor. Na seara para todos há lugar, não trabalha quem não quiser trabalhar, pois o campo de trabalho é o mundo e o Senhor nos manda trabalhar. Se Jesus hoje te manda trabalhar, vai depressa que a colheita perto está. Muitas almas lá no mundo estão chorando, esperando quem lhes vá falar. Ó, não precisa preocupar-te com dinheiro, que o Senhor sabe cuidar dos seus obreiros. Se Jesus te está mandando ir, ele mesmo cuidará de ti. Na seara lugar para quem quer trabalhar, para mim e para você, a serviço a fazer. Criança, homem ou mulher, não trabalha quem não quer. Na seara do Senhor, o salário é o amor. Amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe, abençoe a sua casa, a sua família, abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Se você quer nesta noite entregar sua vida a Jesus, você que esteja conosco e ainda não confessou a Jesus como seu Salvador, faça isso hoje. Confesse a Ele aí mesmo onde você está, dizendo: Senhor, eu te aceito, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. E diga a Ele: perdoa os meus pecados,
escreve o meu nome no livro da vida e me dê a tua salvação. E eu tenho certeza que o Deus que conhece a sua vida, que te criou e que te deu a vida e que te sustentou até hoje, Ele estará te perdoando, escrevendo o teu nome no livro da vida, e no dia da sua vinda, estando você preparado e sendo fiel a Ele até aquele dia, você estará subindo para as mansões celestiais com todos os santos. Que Deus abençoe. Vamos orar. Em nome de Jesus, eu quero apresentar ao Senhor todos os enfermos que estão enfermos nesta oração, todos os que estão acometidos pelo vírus, todos os que estão nos hospitais, todos os que estão passando por dificuldades, por problemas. Eu quero orar por você. Em nome de Jesus, são tantos os pedidos de oração, são tantos os enfermos, tantos os que estão passando por momentos muito difíceis, mas nós vamos orar, e Deus é o Deus que supre a necessidade de cada um, como também aquele que dá graça para suportar e superar todas as nossas lutas. Vamos agradecer, orando ao Senhor e pedindo a Ele por todos. Querido Jesus, neste momento, Senhor, em que estamos chegando ao final deste culto, nós queremos te agradecer, Senhor, pela vida de cada um dos nossos irmãos que aqui estão conosco, também por aqueles que estão ligados conosco por intermédio do Facebook e YouTube. Nós te agradecemos pela companhia de todos, ó Pai, pela tua presença conosco aqui também, por se fazer presente em cada vida, em cada coração, em cada lar, aonde estão conosco nesta noite, Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a que possamos ser um missionário te servindo, pois a obra do Senhor é por intermédio do serviço, e servir a Deus é servir a tua igreja, é servir ao nosso próximo, é servir a comunidade em que estamos inseridos, é servir, Senhor. Nos ajude a que possamos estar sempre prontos para servir. Pai, nós te agradecemos, pois o Senhor tem estado conosco, tem suprido as nossas necessidades. Senhor, te apresentar a vida de todos aqueles, ó Deus, que estão passando por lutas e por dificuldades, todos aqueles, ó Deus, que estão acometidos pelo vírus, todos aqueles que estão lutando pela vida, Senhor. Há muitos que estão nos seus lares, há muitos que estão suportando, Senhor, e também vencendo a enfermidade com o seu próprio organismo, com a ajuda de alguns medicamentos em seus próprios lares, sem necessidade de ir sequer a um hospital. Mas há outro tanto, Senhor, que estão, ó Deus, hospitalizados, que estão em estado grave, que estão em estado gravíssimo, Senhor. Há tantos outros que estão precisando de um milagre, de uma ação sobrenatural do nosso Pai, do nosso Senhor, ó Deus. E Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que sara, Tu és o Deus que transforma situações impossíveis e se tornar possível, Senhor, porque para Deus nada é impossível, meu Pai. Nós te oramos nesta oportunidade, apresentando aqui os nossos irmãos aqui de Nova Floresta, Senhor, a nossa comunidade, os nossos amigos, moradores de Nova Floresta, Senhor. Te pedimos que o Senhor venha dar vitória, venha repreender a força desta enfermidade, venha aplacar, Senhor, e venha diminuir a quantidade, o número de casos, ó Deus, na nossa comunidade. Te oramos, pois, ó Deus, sabemos que Tu és um Deus e que há de nos responder. Te oramos, ó Deus bendito, por aqueles, ó Deus, que estão longe, pelas demais localidades aqui do município de Jaguaribe, pela nossa cidade, pela sede do nosso município. Te orando, Senhor, orando também ao Senhor pela nossa região, pelo nosso estado, pelo Brasil e por todo o Senhor.
todos aqueles, ó Deus, que estão na linha de frente, os profissionais da saúde, os colaboradores dos hospitais, das unidades médicas, Senhor, das UPAs e de todos quantos, ó Pai, estão na linha de frente no combate com esta enfermidade e com tantas outras existentes, Senhor. Ó meu Salvador, guarde a vida dos médicos, guarde a vida dos enfermeiros, guarde a vida daqueles que estão, ó Deus, de uma forma muito amorosa, dedicada, profissional, aquele chamado que tem, ó Deus, para cumprir a missão, ó meu Pai, guarde a vida de forma responsável, de forma digna, Senhor, com a vida do ser humano, eles dando-lhe, Senhor, inteligência, sabedoria, iluminando a mente para que possam tratar dos pacientes que estão infectados pelo vírus e também por todas as outras enfermidades existentes, Senhor. Amado Salvador, te oramos pelas autoridades constituídas na nossa nação, a começar da posição do presidente, Senhor, e de todos os outros que também são autoridades, até a municipal, do federal até a municipal. Te oramos também, Senhor, pela liderança religiosa do nosso país, pelos pastores, presidente da nossa convenção geral, pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor José Wellington Júnior. Também te apresentando, Senhor, todas as convenções estaduais, cada um dos teus servos, pastores, presidente de convenção, o pastor Sebastião, Senhor, presidente da convenção e da igreja do Senhor Jesus que está ó meu Senhor, e agora que também está cometido pelo vírus, nós te oramos, Senhor, ali pelo estado do Mato Grosso, e oramos pedindo que o Senhor o cure, e que o Senhor lhe restaure a saúde. Também pelo nosso pastor presidente, e pela mesa diretora da nossa convenção, pastor presidente João Gonçalves da Silva, e todos aqueles que estão ao seu redor, Senhor. Abençoe a nossa pastoral, todos os teus servos pastores, em todo o estado do Ceará, aonde estiver um dos teus servos, ministrando a tua palavra, cumprindo a missão que o Senhor lhe tem confiado. Cuida do teu servo, cuida e dê vitória a cada um, Senhor, abençoando toda a igreja do Senhor, aonde estiver um servo teu, aqui em Nova Floresta, aqui no estado do Ceará, em todo o Brasil e em todo o mundo, Senhor. Te oramos pedindo também pela nossa secretaria de missões, o teu servo, secretário executivo desta secretaria, da nossa SEMADEC, pastor Walter da Silveira, e todos os que o ajudam, que o cooperam com a tua obra, que estão ao seu lado, que estão na obra transcultural. Eu quero te apresentar pastor Mandu, eu quero te apresentar missionário, ó Senhor, missionário Marquinhos, o pastor Elivando que está na Venezuela. Eu quero te apresentar, Senhor, todos os teus servos, a missionária Eunice, o pastor Geraldo, todos quantos, ó Pai, estão na obra transcultural. Visita teus servos, guarda eles dos males, das perseguições, das enfermidades, dá-lhes vitória, cuida dos teus filhos, supre as necessidades, e em tudo, Pai, ser com eles. Nós te oramos, ó Deus, pelo avanço da tua obra, pelo renovo espiritual, por um avivamento, Senhor. Nós estamos certos, Senhor, se aproxima, que estás às portas para vir buscar a tua igreja. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos preparados para aquele grande dia, aonde a trombeta soará, oh aleluia, e os que estão dormindo com Cristo haverão de ressuscitar, e nós que estamos vivos seremos transformados e subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Ó bendito Salvador, ajude-nos a estar preparados para este grande dia. Cobre-nos com o teu sangue, abençoe os lares, abençoe as famílias, visita nesta hora, Senhor, este coração aflito. Eu não sei, meu Pai, aonde está e qual é o lar que está sendo ameaçado pelo Senhor Jesus, que está sendo ameaçado pelo inimigo, Senhor.
que está sendo ameaçado pelo adversário da nossa alma, que está sendo atacado, e que o inimigo tem determinado o fracasso, e que o inimigo tem determinado a derrota, a falência desta família, deste lar. Senhor, que o Senhor veio desfazer as obras do maligno, e esta família, Senhor, que agora está em conflitos, está em apuros, socorre ela agora, Senhor. Visita este homem, visita esta mulher, visita este lar, Senhor. Maligno, desfaz as investidas do adversário da nossa alma, e seja marcante e notória nesta família, nesta noite, meu Pai, em que o Senhor está levando a paz, a alegria, e em teu nome, Senhor, eu profiro uma palavra de bênção, uma palavra de alegria, uma palavra de paz, uma palavra de restauração, uma palavra de renovo. Aleluia! A esta casa, a esta família, em nome de Jesus Cristo. Este coração aflito, Senhor, aonde estiver nesta noite, aqueles que estão à procura da paz, à procura, Senhor, da razão de viver, faz-se revelar a eles, Senhor, e que eles possam ter um encontro contigo. Ó bendito Salvador, nós te suplicamos as tuas bênçãos sobre nós, a tua igreja, o teu povo que te chama, que te clama, que te adora, que te bendiz. O nome precioso e maravilhoso de Jesus Cristo fica conosco. Dá-nos uma noite de paz e descanso em tua presença, é o que te pedimos, Senhor, e por fé te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Que a graça de Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo habite com todo o povo de Deus desde agora e para todos sempre. Amém e amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Muito obrigado pela sua companhia, e até a próxima, se Deus